As batalhas espirituais finais 13. Como vivemos também na carne e em um mundo material, não estamos empenhados em um combate com armas carnais, senão espirituais em Deus, conforme vemos nas palavras do apóstolo. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Este combate da fé é sobretudo para manter os crentes na verdade e destruir todos os argumentos satânicos e doutrinas de homens e de demônios que visam desviá-los de caminharem na referida verdade, que é segundo a palavra de Deus, especialmente naqueles aspectos relativos ao comportamento digno e santo que devem ter em seu viver pela fé, revestidos com toda a armadura de Deus, para lutarem contra o diabo e resistirem às suas tentações e ataques. Neste sentido, os líderes devem usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, manejando-a com habilidade de quem é obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, pois é por este meio de fazer conhecida qual seja a vontade de Deus em relação aos diversos comportamentos humanos, que o crente pode ter um padrão para o modo como deve se conduzir neste mundo, quanto ao que deve aprovar ou então reprovar, ainda que não imitando literalmente tudo o que foi registrado para sua instrução na palavra, como por exemplo o extermínio ordenado por Deus das 7 nações ímpias de Canaã, a começar por Jericó, em razão de tudo que foi achado de abominável por séculos entre eles, e do que nunca jamais se arrependeriam, para servir de instância para toda a humanidade, em todas as épocas, que todos os que praticam as mesmas coisas que eles amavam, hão de ser destruídos por Deus, quer depois da sua morte neste mundo, imediatamente, e com a confirmação da danação eterna no grande juízo final. Dali se aprende que o crente deve alcançar um adequado discernimento, pela meditação da palavra, para praticar somente o que é aprovado por Deus nesta dispensação da graça, em que o Senhor tem sido longânimo para com todos na expectativa de que se arrependam e sejam livrados das correntes de prisão do pecado e do diabo, e da qual podem ser livrados somente pelo grande libertador, o Senhor Jesus Cristo. Então temos na lei de Moisés, e nos dias do Velho Testamento, muitas imprecações e maldições sendo feitas contra os ímpios, para servirem de sinal nesta dispensação da graça em que tal é vedado aos crentes, que o estado em que os ímpios se encontram enquanto ímpios é o de estarem sob a maldição da lei. O próprio crente era ímpio aos olhos de Deus como os demais, e foi resgatado da lei porque Jesus se fez maldição na cruz em seu lugar, para que agora, por meio da fé ele possa ser chamado para a liberdade dos filhos de Deus, ao ser resgatado das trevas para a luz. Assim, temos todas estas coisas figuradas no período do Velho Testamento, sobre as ameaças e juízos de Deus sobre o pecado, e sendo realizadas de forma literal para o nosso ensino, seja em relação às nações ímpias, seja em relação à própria nação de Israel, quando andava na mesma impiedade daquelas nações. Levítico 18. Disse mais o Senhor a Moisés. 2 Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor, vosso Deus. 3 Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. 4 Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. 5 Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. 6 Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. 7 Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. 8 Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. 9 A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. 10 A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. 11 Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã. 12 A nudez da irmã do teu pai não descobrirás. Ela é parenta de teu pai. 13 A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. 14 A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher. Ela é tua tia. 15 A nudez de tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho. Não lhe descobrirás a nudez. 16 A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão. 17 A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. 18 E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. 19 Não te chegarás à mulher, para lhe descobrir a nudez, durante a sua menstruação. 20 Nem te deitarás com a mulher de teu próximo,
para te contaminares com ela. 21 E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. 22 Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. 23 Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, é confusão. 24 Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. 25 E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. 26 Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. 27 Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. 28 Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. 29 Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. 30 Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Por mais que muitos se esforcem para ignorar passagens das Escrituras como esta que acabamos de ler, e até mesmo invalidá-las com argumentos de que se tratam de mandamentos que se aplicavam exclusivamente à nação de Israel nos dias do Antigo Testamento, sem considerarem, no entanto, que a introdução do assunto remete à prática das nações pagãs nas quais as destacadas se encontravam incluídas, e pelas quais Deus expulsou os cananeus de sua terra, ameaçando a própria nação de Israel de também expulsá-la caso imitasse as mesmas más obras deles. E cumpriu estas ameaças em relação a eles, incluindo Israel. Ora, se o sistema penal mudou na nova aliança, ou dispensação da graça, todavia, não mudou o modo como Deus vê tais pecados chamando-os de abominação e confusão, pelos quais não se arrependerem e se converterem a ele, permanecerão sujeitados à condenação eterna no dia do juízo final. Sabendo que o pecado é o que move a mão corretora, castigadora ou disciplinadora de Deus, mesmo sobre o seu povo, Satanás então procurará por todos os meios conduzir os crentes à prática do pecado para que sejam não apenas neutralizados nas ações contra o seu reino infernal, pela perda do poder dos crentes, uma vez que apagaram e entristeceram o Espírito Santo com seus pecados, bem como os leva a sofrerem dores pelo afastamento da comunhão com o Senhor, e pelas correções que receberão da sua parte. Por isso somos ordenados a vestir toda a armadura de Deus para podermos resistir no dia mau, e lutar e vencer Satanás e todos os principados do mal por meio da graça, força e poder de Jesus operando em nós, enquanto nos mantemos santificados. O Senhor Jesus tem recebido da parte do Pai toda a autoridade tanto no céu quanto na terra. Ele tem dado à sua igreja fiel também autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões espirituais, de modo a não ser vencida por eles. Mas, como já dissemos antes, não se pense nestas serpentes e escorpiões como se referindo a seres humanos, senão a Satanás e aos demônios, porque apesar de a humanidade encontrar-se sob o pecado, que a conduz à maldição da lei, sem Jesus, todavia o amor de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo pelo pecador caído fez com que o Filho entrasse em aliança com o Pai em favor do pecador perdido. E isto foi feito primeiro por amor, e também, dentre tantos outros motivos, para resgatar a honra da lei de Deus que foi quebrada pelo pecador, que foi induzido ao pecado por tentação de Satanás. Assim, temos também mais uma razão para que Jesus se fizesse homem, para esmagar a cabeça do diabo e humilhá-lo na mesma natureza humana que ele pensava ter destruído para sempre. O diabo afrontou a Deus quando intentou destruir a obra-prima da criação, a saber o homem, como se Deus não fosse sábio e poderoso o suficiente para preservar a sua criação. Mas, em Jesus, o Pai não somente resgatou a todo que crê e que o ama, como também derrotou o diabo sujeitando não apenas a uma condenação eterna, mas a ser humilhado em continuadas investidas da igreja contra ele, retirando almas de debaixo do seu domínio e por conseguinte da condenação eterna no inferno, que é o destino que está reservado para ele. Tão logo seja completado o número de todos aqueles que devem chegar à existência e serem salvos. De outro modo, por qual razão Deus manteria o diabo ainda com a liberdade de atacar os seus filhos e fustigar os ímpios aqui embaixo? Mas, não é apenas para que seja despojado e humilhado continuamente, e sobretudo pela morte de Jesus na cruz, que nos retirou de debaixo da possessão de Satanás, mas também para que em suas investidas, ele sirva de instrumento para que os santos sejam provados e refinados em sua fé, com vistas ao seu aperfeiçoamento em santidade e crescimento espiritual, como guerreiros de Deus habilmente adestrados nos campos de batalha espirituais. Portanto, sem Cristo, estaríamos todos perdidos sem qualquer esperança de libertação no futuro.
estivéssemos debaixo dos termos do pacto das obras em que nossas ações, palavras e pensamentos deveriam ser completamente perfeitos para agradarmos a justiça de Deus, jamais alcançaríamos a justiça perfeita que podemos ter somente em nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou da parte de Deus para nós, nossa justiça para nossa justificação, por meio da fé que nos une a Ele em espírito, de modo que sua morte se tornou nossa morte, sua ressurreição, nossa ressurreição, sua glorificação, nossa glorificação. Incapacitado de arrancar a qualquer crente da sua esperança de ir para o céu depois da morte, e ter vida eterna, Satanás procura por todos os meios causar pelo menos a maior dor e sofrimento que puder aos mesmos enquanto estiverem neste mundo. Para tal propósito, conduz pessoas escolhidas a dedo por ele ao poder, para que por meio de leis contra a pregação do Evangelho, traga tristeza aos crentes, e ameaças de punições as mais diversas caso venham a desobedecer tais leis injustas. Isto ocorreu desde o início da Igreja, quando os crentes primitivos foram perseguidos pelas autoridades judaicas e depois pelos romanos. E estas perseguições têm se prolongado em todo o curso da história da cristandade, e sempre com este impulsionamento satânico por detrás de tais decisões, por inspirar ser considerado como ofensa aos outros, desprezo às demais religiões, e até mesmo ódio à humanidade, os crentes pregarem tudo aquilo que a Bíblia fala que é a necessidade de o homem se arrepender para se converter a Deus, uma vez que na falta disto, ficará fora do reino dos céus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6 versos 9 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. 1 Timóteo 1 versos 8 a 11. E pensar que Jesus morreu justamente para nos livrar de tudo aquilo pelo que somos condenados pela lei, para que possamos viver em santidade de vida para Deus, pelo poder operante do Espírito Santo em nós. Haveria maior amor do que alguém, como Cristo, que deu sua vida por nós, para o nosso resgate, quando ainda éramos ímpios e inimigos de Deus. Qual é, pois, a ofensa, o ódio, o desprezo, em transmitir a alguém, por amor, o perigo que há em não nos arrependermos de nossa escravidão ao pecado e a hábitos que são considerados ofensivos à justiça de Deus, que sendo perfeita e completamente absoluta e exigente não aceita nada menos do que perfeição de comportamento em obediência a tudo que nos tem sido ordenado por Ele. E ainda mais, que a justiça que de nós se exige, nos é dada no nosso substituto, Jesus Cristo, e Deus Pai, por meio dele, fez com que nos relacionássemos com Ele, enquanto aqui embaixo, nas bases do Evangelho, em que a obediência perfeita de Jesus responde por nossas deficiências e fraquezas presentes em todas as coisas, desde que confessemos nossas faltas e as abandonemos, sob o poder da graça que Jesus nos supre.